ti. Uma aula... É um fitness mix, portanto isto filha, isto não é para ti. são várias modalidades. Ó filha, isto não é para ti. Porquê que não é para mim, ó mãe? Ó filha, olha para ti própria, não é para ti, não sejas ridícula, porque tu estás gorda, anda-te embora, vamos embora. Mãe, por amor de Deus, Não. mas tu Ó filha, queres... mas tu queres expor-te ao ridículo ali no meio da praia fazer uma aula de biquíni? Tu achas que ter uma aula para o vosso ginásio assim com pessoas gordas como ela é bom? Se visse uma mãe tratar assim a filha, ia fazer alguma coisa? E se fosse consigo? Na escola chamavam-me gorda, na escola chamavam-me baleia, na escola chamavam-me monstro. Alguém pensa no sofrimento quando lança insultos por causa do peso? E se fosse consigo? Não sei, inferiorizam-nos por nós sermos assim. E quando chega a altura de procurar emprego? Chegaram-me a dizer que não te damos trabalho porque és gorda. Ter na testa é gordo, é meio caminho andado para a pessoa ser excluída de um concurso. O preconceito pode vir de qualquer lado. Durante uma consulta com a minha filha, a médica disse-me: você quer que a sua filha seja uma baleia como você é? É veres alguém gordo, é o frágil da sociedade, vamos lá pôr mais lenha na fogueira. E se fosse contigo? E se fosse consigo? Numa sociedade em que somos bombardeados com o que deve ser o corpo certo, os gordos parecem estar do lado errado. Já lhe aconteceu julgar, gozar, brincar com alguém que é gordo? Até que ponto cada um de nós está disposto a intervir para acabar com a humilhação por causa do peso? Quisemos saber. Fizemos a experiência à beira-mar. Um ginásio novo, prestes a abrir, anuncia uma aula grátis na praia. 3 funcionários recrutam possíveis participantes. Todos são atores, tal como esta mãe e esta filha. Cena após cena, as pessoas ouviram palavras inadmissíveis da mãe. Porquê, mãe? Filha, não, filha, isto não é para ti. Porquê que não é Como para eu mim? estava a dizer, Ó filha, porque tu és temos gorda. aqui, Oh, mãe, aula desculpa. completamente grátis, portanto não tem Isto não é qualquer para ti, olha, custo, desculpa. basta ter este cartão. É só... Esteja à vontade, nesse não. Isto não é para pessoas gordas, certo? Oh, mãe! Não querem fazer pessoas gordas na vossa Nós, quer aula. dizer, sei A cena já prendeu a atenção. Olha para toda a gente. que vai ser muito Isto não é giro. para ti, é para fazeres biquíni. Para fazeres biquíni. Não, filha, porque não tens figura, és gorda. Mas porquê? Oh, filha, porque és gorda. Olha o que estás a comer. Então, e acha que tem interesse a vestir pessoas assim gordas como ela na aula? Não, minha senhora, qualquer pessoa pode fazer exercício físico. E se ela é forte, quanto mais exercício físico fizer, melhor é para ela. Faz muito bem, faz lindamente. Faz lindamente não, é assim ela... Desculpa, olha, é a minha opinião, acho que faz lindamente. Mas é muito desagradável ouvir uma conversa dessas Não posso assim. ouvir a fazer-me isto. Oh filha, mas é verdade que é desagradável. É verdade que é É desagradável. extremamente Mas desagradável. sabe, A senhora teve uma conversa que não tinha o direito de ter tido em frente a dois estranhos. acha que ela está em condições de se inscrever? Vocês interessa vestir pessoas gordas assim na Nós aceitamos qualquer tipo de pessoa. A família está claramente incomodada, mas não se intromete. Até que a nossa atriz se dirige aos pais. Vou dar a incomodar, mas se fosse a sua filha, se ela fosse assim, deixava a fazer? Obviamente. O lema é que ela já experimentou 1000 vezes fazer exercício. Isto é novo e tudo isto é uma novidade. A senhora é que é mãe, mas acho que o mais importante Quer dizer, é que as pessoas sejam felizes. o lema é que ela não toma o gosto por nada a não ser por comida. Está a perceber? Por isso é que ela é assim gorda. Deita-te embora. Deixa-me tratar mal a mulher. Em vez de estimular a miúda, em vez de estimular, É triste, mas infelizmente há pessoas assim. Estava a imaginar-se no lugar daquela mãe. Não, não faria uma coisa destas. Isto é uma maneira de uma mãe falar com a filha. Não, não é. Aquilo que a mãe estava naquele momento a fazer era tudo o contrário daquilo que os pais devem fazer. É dar motivação, é dar força, é dar ânimo aos seus filhos. Fora da família, aos outros, desde muito cedo. Quantas vezes na escola? Chamavam-me pote, monstro, atiravam-me com lixo, empurravam-me nos corredores das salas, gozavam-me quando eu ia ao buffet de comer ou à cantina. Gozavam sempre comigo. Era gozada. Era gozada. Era os nomes que as crianças chamam, os adolescentes, desde baleia assassina, baleia fora d'água e pronto, por aí afora, que magoavam e muito. Na sociedade, olha para uma pessoa obesa como alguém preguiçoso, guloso, porco. Porco.
Porque uma pessoa obesa, logicamente, transpira mais que as outras pessoas e, como normalmente anda sempre transpirada, depreendem que a pessoa não toma banho. Depreendem isso. Tentam mostrar-lhes que a sociedade são eles sem gordos, porque os gordos só têm uma coisa a fazer, é entrar nos padrões daquilo que eles acham normal. E quando não entrarem, são a vergonha. E se são a vergonha, vamos lá ainda carregar mais na ferida. Há uns anos, não tantos quanto isso, pá, aí uns 3, 4, eu cheguei a uma paragem de autocarro e perguntei à pessoa que lá estava sentada se o autocarro X já tinha passado. E ela responde-me isto: no meu tempo as pessoas não eram assim. Eu, assim como assim gordas, andavam a pé. Um gordo não pode fazer nada do que os outros fazem sem ser censurado. Para as outras pessoas nós somos parasitas. Que só estamos cá para comer. Porque depois de resto não podemos fazer nada. Se fosse a comer um bolo pela rua, como algumas pessoas que fazem, as pessoas olhavam para mim de lado e riam-se. Olha a gorda que vai ali a comer. Porque um gordo não se pode alimentar, mesmo por necessidade. As pessoas olham e estão ali constantemente com os olhos postos em nós, como se a gente estivesse a cometer algum crime. Lembrar-me que quem acompanhou um dos meus filhos pela primeira vez à praia foi a minha cunhada e o meu marido. Porque eu fiquei em casa a chorar. Por medo, sobretudo medo, que alguém me humilhasse à frente deles. Alguém gritar a gorda ou a baleia ou tanta coisa que lhe chamaram antes de alguém fazê-lo ali à frente deles. Era para mim um pesadelo. Raquel não teve sempre a imagem que tem hoje. Só com uma cirurgia conseguiu tratar a obesidade. Mas não consegue esquecer as vezes em que lhe fecharam portas por causa do peso. As pessoas faziam questão de dizer que não me davam trabalho por causa do meu peso. Faziam questão de me esfregar isso na cara. Eu saí de muitos dias de experiência ou de muitas entrevistas a chorar. Fui a uma entrevista de trabalho para uma loja de roupa e pronto, a pessoa viu o meu currículo e disse: sim senhor, tudo bem, mas olha, você é gorda, não pode trabalhar numa loja de roupa. Se você conseguir emagrecer uns quilinhos, nós depois chamamos. E eu, pronto, está bem. O ter na testa é gordo, como eu costumo dizer, é meio caminho andado para a pessoa ser excluída de um concurso. Ele pode ser dos mais competentes, pode ser uma pessoa que seja um supra-sumo de uma determinada área, mas num concurso com uma série de outra gente ao lado, isso não vai contar, porque ninguém gosta de contratar um gordo. Elizabeth Pedreira, Margarida Alves de Brito e Sérgio Maciel aceitaram ser os atores da experiência. David Spínola e Catarina Camacho ficaram com a tarefa de recrutar pessoas. O ensaio da cena decorreu na ACT, Escola de Atores, sob a orientação de Patrícia Vasconcelos. Representar na vida real exige improviso. Tu estás gorda, filha. A filha quer inscrever-se para fazer a aula grátis do ginásio na praia. A mãe impede-a e claramente ultrapassa os limites à frente de toda a gente. E se fosse consigo? Ela não é gorda, então ela não é. Não, ela é gorda. Oh, mãe! Filha, estás gorda, queres te expor ao ridículo. Oh, mãe, mas eu posso... Qualquer pessoa pode não... Mãe, estás-me envergonhada. Não, filha, tu é que te queres expor ao ridículo, peço desculpa. Eu posso participar? Não podes, filha, não podes participar, vamos embora. Peço desculpa. Mas porquê, mãe? Ó, filha, porque olha para o teu corpo, achas que te queres pôr aqui na praia ao ridículo? Isto não é para ti, querida, então. Porquê que não é para ela? Desculpa. Então, pode ser biquíni. Porque ela não está em condições, porque ela está gorducha, não é? Quer dizer, não é uma coisa que seja agradável de ver. Acho que até para o ginásio não é interessante. Se estas raparigas podem, porque é que eu não posso? Mas não podes porque tu não olha para o corpo destas meninas e olha para o teu corpo. Não estás em forma para vir exibir o teu corpo em biquíni para o meio da praia. Mas espera, quando tu quiseres. Pode vir, qualquer pessoa pode vir. Não sim, eu percebo, mas ela está no estado em que está, não está em condições de vir para o meio da praia de biquíni e fazer. Mas é ridículo. Não concordo. Vá, diga lá. Peço desculpa, só bom dia. Não, nós bom dia. Você quer usar um cartãozinho para depois pensar? Depois pode sempre pensar.
Bom, Peço-me de uma pessoa, uma honra. Olha, não tenho palavras. isto realmente já me aconteceu tudo, mas isto é impressionante, realmente. Bem, agora eu fiquei parva. Gorda, tu és gorda. Moça, gorda era eu quando tomava os medicamentos. Quero uma bolinha ambulante. Passou por uma fase... Sim. Olha, eu fui vítima de bullying, tive 3 anos e meio em tratamentos. Eu tomava 10 comprimidos por dia. Eu passei de 58 quilos para 100 no mês. Se tivesse uma mãe como esta, se calhar estava sem uma filha. Ai, que mal. Que péssima mãe. Como é que é possível? Ai, se eu tivesse uma mãe daquelas, coitadinha, ela estava a chorar. Pois estava, poder, já estive com a mãe Foi mesmo ao limite, pareceu-me que foi mesmo ao limite, quer dizer... A miúda que estava mesmo empenhada para vir, queria mesmo vir. Muito intolerável. Ninguém deve rebaixar os filhos. Ainda por cima, à frente das outras pessoas. Isso não se faz. Porquê é que não disse nada? Porque, assim, devia ter dito, obviamente. Acho que agora estou-me a sentir um bocado mal por não ter dito. Mas não queria estar a dizer nada porque tinha medo que a mãe começasse a reagir mal. Porquê é que não disse nada? Porque não posso interferir na opinião que uma mãe tem sobre a sua filha. Ficou muito chocada? Fiquei um bocadinho. Porque nós as mães, a gente temos que aceitar os nossos filhos e toda a gente. Se uma filha tem um problema, se a mãe não a ajuda, valha-me Deus. Então. E quando são os outros e não a mãe? Quando são os outros é mau, é sempre mau, mas a mãe é pior ainda. Mãe, pai, seja quem for, é na família que muitas vezes começa o ataque. Sofri uma pressão muito grande de parte da minha família para perder peso, porque a própria minha família me insultava. Chegou a um ponto que a minha mãe me dizia: estás gorda, estás uma baleia. Foi do ponto de me incentivar a comer ao ponto de me insultar. Eu acho que todos nós temos as nossas dificuldades. As minhas começaram muito cedo. As minhas começaram numa família em que o ser gorda era quase crime. Era ser a baleia, era ser o monstro, era ser a vergonha. O meu pai, que muitas das vezes ele dizia-me que eu era gorda, que não servia para nada. Eu sei que ele me adorava, mas que estou a ouvir doeu. Se calhar mais do que as outras pessoas. Porque era um pai. Não é um amigo com quem a gente pode cortar relações. Não é uma pessoa desconhecida na rua. Andávamos a brincar e a correr de um lado para o outro. E ele disse assim: lá anda o pacote de gelatina aos saltos. Aquele vocabulário já era tão normal para me definir que não foi isso que me magoou. Foi o ser à frente dos outros. Foi o envergonhar-me, o eu sentir-me muito pequenina ali. A má alimentação, o estilo de vida, a falta de força de vontade podem contribuir para o peso, mas também razões genéticas. A obesidade é uma condição inerentemente biológica e pouco ou nada tem a ver com a condição moral da pessoa. Portanto, uma pessoa, quando tem fome, tem mesmo fome e não a sente por falta de controle ou a falta de força de vontade para parar de comer. O norte-americano Jeffrey Friedman foi o primeiro a relacionar a obesidade com a hormona leptina. O investigador quis perceber por que razão gêmeos não idênticos com os mesmos hábitos tinham pesos diferentes e um deles comia muito mais do que o outro. Concluiu que o mais gordo tinha falta de leptina. É graças a esta hormona que o cérebro sabe se o corpo tem energia suficiente. Se houver menos leptina, essa informação não chega ao cérebro. Daí a sensação de fome, difícil de controlar. Nós almoçamos os dois, daqui a pouco, daqui a 2, 3, 4 horas, volta a ter fome. Eu, se calhar, estou disponível para comer daqui a meia hora uma outra refeição inteira. Porquê? Exatamente porque o cérebro não tem a informação de que eu tenho energia suficiente, não preciso de comer mais. Repare nestes ratinhos. A única diferença entre o ratinho gordo e o ratinho magro é que o ratinho gordo não tem leptina. E como não tem leptina,
para além de ter muita fome, porque o cérebro pensa que não há gordura, para além de ter muita fome, este ratinho tem a tendência a não se mexer tanto quanto o outro. Estas duas imagens são da mesma criança, com 3 e com 7 anos. Um tratamento que lhe repôs os níveis de leptina em falta conseguiu reduzir-lhe o peso, porque deixou de sentir tanta fome. Negar comida a uma pessoa que tem excesso de fome é nada mais do que uma tortura. E as torturas faziam-se na era medieval. Hoje em dia somos humanistas e não queremos torturar ninguém. Ana Domingos lidera uma equipa no Instituto Gulbenkian de Ciência que procura uma cura para a obesidade. Depois de trabalhar 7 anos com o cientista Jeffrey Friedman, a investigadora fez uma descoberta. Descobri que existe um conjunto de células que dizem à gordura para ela desaparecer. E que se ativarmos estas células, a gordura efetivamente desaparece. Portanto, isto é um ponto de entrada para se tentar desenvolver terapias ou agentes farmacológicos que façam a ativação destas células, por forma a que a gordura desapareça. Portanto, a única forma de olhar para estes pacientes é olhar para eles com uma esperança que um dia exista uma cura. Da mesma forma em que olhamos para um paciente de psiquiatria, ou olhamos para um paciente com cancro. Carlos Oliveira tem travado batalha após batalha contra a obesidade e contra a discriminação, que pode vir dos próprios médicos. A maioria dos médicos de família, com certeza que há exceções, quando têm uma pessoa com obesidade, não a endereçam para um dos centros de tratamento. Não endereçam, dizem, você tem que perder peso, coma de outra maneira, põem sempre o ónus na pessoa e nunca põem o ónus na doença porque eles não entendem a doença. É preciso formar estes médicos, porque estes são o primeiro embate do doente. O doente chega lá, é um doente obeso e muitas vezes nem lhe é chamada a atenção para isso. E há muitos médicos que simplesmente não respondem. Fecha a boca e ande. Só. Uma pessoa vai ao médico a queixar-se de uma dor nas costas ou de uma dor de cabeça, emagreça que isso passa. Emagreça que isso passa. Eu vi isso tantas vezes. Vindo da boca de médicos. Há muitos médicos que não têm noção que a obesidade é um problema muito mais complexo do que só fechar a boca e andar. No contacto com os médicos, Alexandra sentiu o preconceito mais do que uma vez. A pior com a médica que a recebeu numa consulta com a filha. Mãe, pela primeira vez, não sabia. E disse-lhe, mas o peso dela está mau, alguma coisa se passa, e ela, com estas palavras, disse, não, sua filha está muito bem, ou quer que ela seja uma baleia como você é. Acha que é bom, ou já olhou bem para a imagem dela? Acho que para o vosso ginásio também não é muito interessante ter uma pessoa gorda a fazer... Mas desculpe lá, mas a senhora diz isso porquê? Que acha ela gorda, é isso? Claro. Desculpe, mas eu estou a ver que a senhora é que está com o complexo e não a menina. Não, quer dizer, eu só não quero é que ela se exponha ao ridículo. Mas eu acho que se ela quer, não vai ser exposta à ridícula, de haver aí pessoas mais gordas do que ela a fazer. Não, querida, não podes que eu não te vou deixar. É porque isto é ridículo, porque depois sabes o que é que te acontece. É tanto complexo, mas para outras coisas parece que não pensas. Também não é preciso não deixar assim, calma. Rita. Eu hoje... Ficou incomodada com ele, fiquei incomodada. Fiquei da maneira com que ela está a falar para a mãe dela. Ela ainda está a fazer a vida inferior àquilo que a vida já se sente. Por mim, acho que a mãe é que estava a ser ridícula com a filha. A senhora não era capaz de ficar calada? Eu não. Portanto, que eu meti-me na conversa. Pedi desculpa e tive de falar que eu não tenho estômago para estas coisas. Uma aula na praia em biquíni, não é? E este rapaz, será que tem estômago para ouvir e calar? Está em forma, portanto também não é interessa para o seu ginásio ter assim uma qualquer pessoa... pode... Não, quer dizer, mas é um bocado ridículo uma pessoa que está assim gordinha ir fazer em biquíni. Qualquer pessoa pode, mesmo que seja em biquíni ou não. Está bem, você diz isso porque tem um corpo espetacular, provavelmente. Parece, mas eu também sou gordinho. É gordinho, mas olha, não parece nada. Mas faz exercício. Não. Mas come bem. Como? Mas come como deve de ser. Não. Simplesmente agora mais magra porque venho para a praia e agora com o sol eu não costumo trazer comida para a praia justamente por aí. Ok. Agora estou a tentar emagrecer também. Claro. Por isso que até mas... é por isso que eu estou aqui. Que há muito preconceito, sim senhora. Muito. As pessoas hoje em dia acho que não deviam julgar uma pessoa por causa do seu peso. Não faz sentido. Mas fazem isso?
Fazem muito. Estás a ver, esta menina pode fazer a aula, agora tu não podes fazer uma aula. Não, por amor de Deus. Ficas ridícula. Se a menina está assim é porque faz ginástica, ao menos deixa-me fazer ginástica. Mas tu não fazes, tu fazes uma vez e depois nunca mais vens. O que é que Mas tu as queres pessoas fazer? não se conseguem dizer que não se importam. Na minha opinião, eu acho que ninguém se vai importar e ela só tem de aceitar o que é e o corpo que é, e não acho que ninguém tem de criticar e ela tem de fazer se ela quer. Estou apenas a dar a minha opinião, não por ser... Pronto, eu sou assim, não é? Mas eu conheço pessoas que se calhar também não sentem à vontade com o corpo delas e com elas próprias, e não é por estarem de biquíni ou não que vão deixar de fazer as coisas que querem. Eu sei que a filha é sua, é óbvio, a senhora é que manda, mas se acha que, como gosta dela e como mãe, acho que devia respeitá-la, e se gosta de ver feliz, eu acho que não fazia mal nenhum de deixar fazer. Eu sou assim, mas se eu tivesse um pouco mais de peso, também não gostava que fizesse o mesmo comigo. E a rapariga não se vai sentir bem, ainda por cima sendo a mãe dela. Eu resolvo a discriminação de outra maneira. Que não... Quando é as pessoas que nos conhecem e que dizem assim: ai, estás tão gorda, e aquele gordo sente-se assim. É assim uma coisa que nós não sabemos como é que havemos de fazer, encolhemos-nos todos. Isto magoa tanto. Todos os meses, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os pacientes da consulta de obesidade juntam-se para falar. Os que já foram sujeitos à cirurgia e os que ainda esperam por ela. Partilham histórias de como cada um se vê a si próprio e de como os outros os veem. A pessoa forte é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito alegre. Acho que é um bocado, falo eu por mim, um bocado uma camuflagem que a gente faz. Porque é mais fácil eu vir, ao passar numa porta e vir uma pessoa de lá e dizer assim, e eu dizer assim: por amor de Deus, agora juntou-se aqui um gordinho, ninguém passa. E a pessoa até acha graça aquilo que eu disse, porque fui eu que disse. Porque se fosse a pessoa a dizer-me a mim, se calhar ficava ofendido. Se fosses tu que pisasses o cão ontem, foi esta. Ele tinha que ir para o gesso. Eu achei piada e ri-me, mas agora aqui convosco não se acha piada nenhuma, e realmente ao ouvir estas situações é complicado. Porque estou farta de ouvir bocas dos colegas no emprego. Tipo, no outro dia tive um furo e foi do seu lado. O mundo lá fora parece ignorar o sofrimento que provoca em pequenas coisas do dia-a-dia. Eu desde pequenina que sou obesa e sempre fui Maria Rapaz. Talvez por não haver roupa de menina muito grande. Estar a ver roupa, por exemplo, e chegarem só a pensar: não, olha, desculpa estar a ver porque não lhe serve, nós não temos tamanhos grandes. E só por estar a ver não posso, só por ser gorda não posso ver uma peça de roupa, pode não ser para mim. Mas já senti isso muitas vezes. Acontecia-me entrar em lojas, quando era obesa, lojas de roupa, que tive empregadas, sem lhes perguntar nada, que me disseram: nós não temos nada para si. Hoje em dia eu entro numa loja, quase que sinto que me estendem uma passadeira vermelha aos pés. É uma sensação completamente diferente. As mulheres são mais pressionadas relativamente ao seu peso e ao seu aspecto. Na sociedade em geral, e por aquilo que os nossos doentes descrevem, um homem com mais peso é mais bem aceite do que uma mulher com excesso de peso. E isso é muito importante e traduz, de facto, um sofrimento específico das mulheres. Nos últimos anos, a moda começou a alargar a roupa e também as mentalidades. Foram aparecendo modelos que revelam a beleza dos tamanhos grandes. Seguiram-se as bloggers, anónimas que ocuparam na internet um espaço que antes não tinham. Ana Catarina Carvalho é uma delas. Enfrenta a câmara fotográfica com alegria e gosto, mas quando pisou uma passarela pela primeira vez, não estava com esta segurança. Estava aterrorizada. No momento em que pisei a passarela, as pessoas aplaudiram de uma forma que eu esqueci-me do medo, eu esqueci-me do receio, eu esqueci-me de tudo. Eu via sorrisos na cara das pessoas. Eu lembro-me de passar e de ver sorrisos na cara das pessoas. E eu pensei: pronto, afinal a mentalidade não é assim tão fechada quanto eu imaginava que era. E fiquei muito contente, muito contente. Gosta de dizer que abraça a imagem que tem, mas nem sempre foi assim. Quando andava na faculdade, quis emagrecer.
Perdeu 25 quilos e pensava que ia ficar feliz. Estava cansada de sentir que as pessoas olhavam para mim e me criticavam por dentro. E então eu tentei perder peso exatamente por isso. Não porque eu queria, mas para tentar combater o estereótipo que se calhar as pessoas viam em mim, ou que eu achava que as pessoas viam em mim. A partir desse momento em que eu percebi que não adiantava, eu não era feliz assim, nunca mais quis ser magra. A autora do blog Vestígios de um Batom quer contrariar a esmagadora tendência da moda para magras, contribuir com mais do que sugestões e conselhos sobre roupa e maquilhagem para quem segue o blog e para ela própria. O mais difícil de combater foi realmente dar a volta a mim mesma, porque eu fui realmente muito limitada pela minha percepção, pela percepção da minha imagem. Parte do assumir é realmente enfrentar os medos, é sair da zona de conforto e batalhar para que nos possamos cada vez mais amar ao espelho. Pronto. Então, se vocês estão a ver... Também para Ana Nogueira, criar um blog e expor a imagem na internet foi um passo que precisava de dar. Foi mais um banho de força que me entrou na vida e que eu disse, eu quero ser assim. Eu quero andar de salto alto, cabeça erguida e sem medo, sem estar sempre atenta se vão criticar, se vão apontar o dedo, se me vão chamar isto, se me vão chamar assim. Não quero mais saber, não quero andar direita. Durante os 2 dias em que testámos o comportamento de dezenas de portugueses, a maioria das pessoas que ouviram a cena não disseram nada. Como se o facto de uma mãe chamar gorda à filha, dizer-lhe que não pode mostrar-se na praia porque tem banhas, não fosse o suficiente para qualquer um dizer basta e impedir uma humilhação destas. A desculpa mais ouvida foi que não quiseram interferir entre uma mãe e uma filha. E se for outra pessoa a discriminar, será que a atitude é diferente? Desta vez, o funcionário do ginásio não aceita que a jovem se inscreva na aula por causa da imagem. A aula é grátis. Posso me inscrever? Sim, mas eu estava só aqui a... Não, posso ir ao mesmo tempo se quiser. Posso me inscrever? Com as duas, não é? Sim, mas por acaso a jovem acho que não está bem dentro dos perfis que nós estamos à procura. Não... Como assim? Sei que me entendo, não entra bem nos padrões das pessoas que nós estamos aqui à procura para a nossa ação. Tem a ver com a imagem. Pessoa com excesso de peso e as outras pessoas que estão a ver acham que se vão inscrever no ginásio, se calhar não. Portanto, a nossa política de imagem não é bem... Será que a senhora pode ir? A rapariga está estupefacta. Vai reagir? Está-me a chamar gorda, é isso? Não, mas não chamei gorda a ninguém. Eu não chamei gorda a ninguém. Eu disse-lhe só... Eu disse à jovem que tinha uns quilinhos a mais. E os jovens que seguem defendem uma jovem como eles? Então, se ela tem imagem, se eu não tenho imagem, é porque eu sou gorda e ela é magra, precisamente. Não é gorda, tem uns quilinhos a mais. Disseram excesso de peso, não. Está bem? Uma imagem que temos a defender, entende? Pois, não, deve ser. É que não entendem. Quer dizer, temos uma imagem, é um conceito completamente novo e as pessoas não entendem, não é? Não entendem o conceito. Pois dizer, está no nome. Apenas a primeira rapariga reprova a discriminação por parte do funcionário e do ginásio. Eu agradeço a oferta, mas sendo assim também não... Então, mas quer dizer, nós somos livres de ter o nosso padrão, a nossa imagem, não é? Tem todo o direito, mas acho que depois as pessoas também têm o direito de dizer que não. Mas é que tem a imagem perfeita para aquilo que nós queremos. Portanto, é que enquadras perfeitamente nos padrões. Não... Obrigada, mas é que eu acho mesmo que não é esse o sentido de uma pessoa querer ir ao ginásio. Mas não é a questão do ginásio, tem a ver com a promoção, está a ver? Tem a ver com a imagem da promoção. Está a ver o quê? Então temos aqui uma aula, as pessoas estão a ver e tem lá pessoas com excesso de peso, quer dizer, não bate a bota com a perdigota. A pessoa vai ao ginásio para se sentir melhor. Se a partir do momento que a pessoa quer ir experimentar a aula e se não está logo a dizer essas coisas, que acaba por ir ao contrário do que uma pessoa que procura um ginásio, com esse conceito não vou muito longe. Acho muito injusto. Até porque eu já fui mais gordinha, comecei a fazer exercício e acho que qualquer um que queira motivar-se não vai ser com críticas dessas que vai alterar alguma coisa. Para toda a gente, salvo, quer dizer, por acaso a jovem acho que não tem bem os padrões que estamos à procura. Que tipo de padrões é que estão à procura? Tem a ver com a imagem. Não... O que é que você quer dizer com isso?
A jovem não está bem, não vai ao encontro da nossa imagem. Portanto, a imagem que nós estamos à procura. Sim. Mas, não, assim, neste caso, muito obrigada. Não, só um bocadinho, que eu ainda não expliquei. Isto é um conceito completamente... Mas a senhora é ótima para isso. Isto é uma... Não, mas é que isto... Não, mas é que isto é uma ação que é uma aula completamente grátis. Temos um brinde no final. Não tem qualquer... Acha que há muita gente que sofre por causa da imagem que tem? Claro, hoje em dia, infelizmente que sim, a sociedade em que vivemos, não é? Não, foi bastante ofensivo. Não se faz. Não é inaceitável. É simples, não é? E são coisas pequeninas e nós tentamos incutir nos nossos filhos tudo isto, não é? O respeito ao próximo. A jovem que não tem sensibilidade, e é mesmo isto, não tem sensibilidade para perceber que isto não é para si. Olhe para si. Acha que alguém vai querer entrar num ginásio a ver uma aula onde a jovem está? O que é inaceitável para uns não é para todos. Neste caso, o nível de indiferença chega ao ponto de haver quem concorde com o funcionar. É mesmo isto o termo, querem entrar numa ação destas. Quer dizer, estamos a promover o ginásio. Não têm qualquer perfil e querem entrar, que é abanar. É uma questão da pessoa. Vai ou não vai? Mas não acha que faz sentido? Está a dizer que não vai. É um conceito, não é? Achei que o senhor, de facto, se ele vê que não tem perfil, é porque não tem. A apresentação também conta muito. Não se enquadra bem. A jovem está inscrita em algum ginásio, costuma praticar exercício. Pois é que nota-se. Não é bem este tipo de pessoa que nós estamos à procura. O que é que está a dizer com isso? Não, o que eu estou a dizer é isto, é que não é esse tipo de pessoa que estamos... Desculpar, mas isso que eu vou dizer também não é nada simpático. Não tem a ver com simpatia, tem a ver com uma imagem que estamos a defender. Portanto, Pois olha, eu vou-lhe dizer que só por essa Diga. eu não venho de ser. Por amor da senhora, há de me compreender que é uma imagem, quer dizer, é uma aula. É uma aula que eu acho que se é grátis para todas as pessoas, independentemente da imagem que têm. Eu acho que isso é de uma falta de ética estrondosa. Mas não leva mal isto, porque... Levo. O que é que eu tenho a mais que esta mocinha para estar a falar comigo e a dizer que eu posso lá ir e ela não? É uma coisa assim, tem o perfil. Eu não pratico exercício nenhum neste momento. Se tenho uma constituição física mais magra, é uma questão genética e não acho que isso faça de mim uma pessoa melhor do que as outras. Nós somos o que somos e ninguém tem nada que nos impor, seja o que for, em termos de imagem, em termos de condutas, por uma questão física. Não. De maneira nenhuma. E se fosse consigo? Há ainda um longo caminho a fazer para que ninguém seja humilhado, avaliado ou excluído pelo peso que tem. Pense bem, e se fosse consigo? O peso, uma medida para toda e cada vida, direito de respeito merecido à partida. Há pouco tempo eu ouvi dizer que tanto se humilha um gordo que ele acaba por se mexer. A sério? A sério? Mexe-se para dentro de 4 paredes, para um buraco qualquer onde se vai esconder. O gordo tem noção que é gordo, não precisa que lhe digam. Não é dizer, és tão bonita, é apenas seres tão gorda. E anda porquê? Nunca passem por uma situação em que sejam inferiorizados, seja por ser gordo, seja por ser magro, mas que nunca se sintam assim. No próximo programa, um jovem é gozado, ameaçado e maltratado por 3 colegas. Até que ponto alguém está disposto a intervir? Siga-nos na página do Facebook e nos sites da SIC e da SIC Notícias. Participe e acompanhe o debate já a seguir na SIC Notícias. Para este debate temos no estúdio Carlos Oliveira, presidente da ADEXO, a Associação de Obesos e Ex-Obesos, Clotilde Limbert, médica endocrinologista, e Inês Peixoto,
que, sem estar à espera, começou a quebrar barreiras como modelo plus size. Convido todos os espectadores que nos acompanham a participar também na discussão nas redes sociais, através da nossa página do Facebook e também no Twitter, com o hashtag E Se Fosse Consigo. Muito boa noite a todos. Inês, eu estava a ouvi-la a reagir às palavras que ouviu ainda há pouco e dizia: eu ouço isso todos os dias. Que pena, que é tão bonita, que pena ser gorda. Sim, eu não tenho pena nenhuma, eu sou como sou. E quem não gosta, não olha. Normalmente é Mas as pessoas vão ao ponto de lhe dizer isto assim, desta maneira que eu acabei de dizer. Sim, sem quaisquer reservas. Dizem muitas vezes e todos os dias ouço: és muito bonita, que pena seres tão gordinha. Podias emagrecer um bocadinho e aí ficavas perfeita. Como se a perfeição fosse uma coisa atingível, que eu acho que nunca é, não é? Nunca estamos bem. Doutora Clotilde Limbert, estamos aqui a falar de muito desconhecimento por parte das pessoas quando apontam para alguém e acham que está acima do peso que as tabelas recomendam. Pois é, eu acho que sim, porque no fundo acho que ninguém tem peso a mais porque quer. É porque tem alguma dificuldade ou alguma doença ou alguma predisposição genética para ter esse peso a mais e, portanto, são pessoas que provavelmente têm algum tipo alguma situação dessas e que precisam de ser ajudadas. Nas suas consultas aparecem os pacientes e o sofrimento que eles carregam? Sim, todo para aquela consulta. São consultas com uma carga emocional muito grande que demora muito tempo a trabalhar e até que as pessoas até se consigam abrir e a pessoa consiga perceber então o que é que está por trás daquele peso a mais. E são situações que as pessoas vivem em várias circunstâncias da vida delas? Em várias circunstâncias da vida, em várias fases da vida e que muitas vezes culmina com o desespero e a entrega total de desistência, de já não conseguir mais e como ninguém ajuda, já que tem 20, então tem 25 quilos a mais, tem 30, perderam um bocadinho a autoestima por elas próprias. Carlos Oliveira, de tudo aquilo que ouvimos, que acabámos de ouvir, há uma discriminação que da sua parte é importante referir, que é a discriminação que o próprio Estado faz a estes doentes. Pois, parece-me grave que, sendo a obesidade reconhecida no nosso país como doença crónica desde 2004, existam ministros que a põem totalmente de lado em termos de tratamento. Desde 2004 até agora tivemos 2 casos, o caso do ministro Correia de Campos e o caso do ministro Paulo Macedo. O ministro Correia de Campos estava ao Programa Nacional pronto para ser implementado, criou a plataforma contra a obesidade para reanalisar o processo todo e fez um atraso de 2 anos ao tratamento de doentes controlado, que seria o que esse programa iria dar. E isso tem custos. É bom que estes senhores percebam que aquilo que eles fizeram incrementou os custos das cardiovasculares, da diabetes, das articulares, de todas essas doenças que estão associadas à obesidade e não estão a ser pedidos responsabilidades por esses custos. E o ministro Paulo Macedo, quando entrou, orçamentou, havia um programa que tinha sido criado pela ministra Ana Jorge, que estava a funcionar, os preceitos para esse programa continuam a existir hoje, e ele orçamentou 0 para o tratamento da obesidade, tratamento cirúrgico da obesidade, e colocou as cirurgias de obesidade dentro do processo normal do programa do hospital, mas reduziu o preço das operações em SIGIC para os hospitais que não as podiam fazer enviarem para outras unidades, logo as outras unidades não aceitavam. Tudo isto parece que não, mas é um processo discriminatório da doença. E quando a doença vem da entidade que a reconhece oficialmente como tal, é grave.
Porque estamos aqui a falar de doentes, ou seja, aqui englobamos tudo. Quando as pessoas julgam as outras por causa do peso, julgam porque têm uns quilos a mais ou porque têm uma forma de corpo que não é de acordo com os padrões que são tantas vezes veiculados, mas estamos a falar de doentes em estado sério, como acabámos de ouvir o Carlos Oliveira, não é? Da obesidade e da obesidade grave. Sim. Não, estou eu a querer perceber se o tratamento destas pessoas, quando atingem a obesidade grave, sim, não é? Têm de ser tratadas de forma cirúrgica? Sempre? Nem sempre. Nem sempre. Há umas determinadas regras para estes tipos de doentes entrarem neste tipo de tratamento cirúrgico, quando são avaliadas por consultas multidisciplinares. E são avaliadas tanto da parte psicológica como da parte da alimentação e da nossa parte, inclusivamente da parte da endocrinologia. Se não houver contraindicação de nenhuma destas partes, então são candidatos a um tratamento cirúrgico, que depois será decidido nestas tais reuniões de equipes multidisciplinares qual será a melhor intervenção cirúrgica para aquele doente. Não é a própria pessoa que decide, sim, obviamente, não, claro. Mas de acordo com a quantidade de pessoas que nós falámos para fazer este trabalho, há muita gente à espera, muita gente à espera, sim, com outras complicações de saúde que se juntam, não é? Que vão aparecendo e que condicionam imenso a saúde da pessoa, não é? Sim, mas eu continuo, é isso que eu continuo a dizer. Nem todos os doentes, mesmo reunindo estas características, têm esta indicação para a cirurgia. Percebe? Isto traz-nos outro problema. Isto traz-nos outro problema. A plataforma que foi criada para atrasar o Programa Nacional tinha por obrigação referenciar os doentes sem indicação cirúrgica. Até hoje, passaram 10 anos, até hoje a referenciação dos doentes sem indicação cirúrgica ainda não está feita. Por isso, o médico de família, se empenhar uma pessoa com menos de 33 de índice de massa corporal que precisa de algum acompanhamento, não tem propriamente para onde a mandar ou para fazer qualquer coisa. Está tudo feito para a parte cirúrgica, as 5 circulares normativas que saíram da Direção-Geral de Saúde funcionam para a área cirúrgica, mas para a área não cirúrgica ainda estamos à espera. Inês, esta questão da saúde entrou no seu percurso desde a infância até hoje? Eu nunca me preocupei muito com a saúde, até há bem pouco tempo, onde eu decidi que ia fazer um regime alimentar, não para perder peso, mas para ganhar saúde, neste caso. E então, sim, eu faço um regime alimentar saudável, dito saudável, e faço exercício físico regularmente. Portanto, eu neste momento estou numa boa posição de saúde, os meus níveis estão todos controlados, eu sou acompanhada por um nutricionista, portanto não se tratam de dietas malucas, é um regime alimentar equilibrado. E é assim que eu acho que se deve levar a vida, com saúde, sempre. E há muita gente, doutora Clotilde Limbert, que é magra, que tem muitos piores hábitos alimentares, hábitos de vida, que são fumadoras, que fazem tudo muito pior no dia-a-dia do que muita gente com peso, não é? E isso é um preconceito enorme. Isso é um preconceito enorme, porque o nosso organismo tem uma memória metabólica e um dia mais tarde vão acusar em determinados tipos de doenças o abuso que fizeram enquanto não tinham peso a mais. Por isso nós na consulta dizemos, mesmo às pessoas que são magras ou que são excessivamente magras, têm o problema de magreza, que não é à custa de alimentos não saudáveis que devem fazer o aumento do aporte calórico. Deve ser precisamente também com alimentos equilibrados, dentro da roda dos alimentos, naquelas proporções todas recomendadas, porque senão, mais cedo ou mais tarde, vem a diabetes, vem a dislipidemia, vem a hipertensão, porque o nosso organismo tem essa memória. Mas nós vivemos numa sociedade que discrimina e julga as pessoas por causa do peso, e é exatamente nesse mesmo sítio que nós encontramos alimentos que são autênticos venenos. Exatamente. E que são, enfim, são postos livremente nas prateleiras de qualquer estabelecimento, sem que haja uma censura tão grande a esse tipo de alimentos como há em relação às pessoas, mesmo aquelas que não consomem. Havia uma entrevistada nossa que nos dizia:
Eu não sou a pessoa que se fica sentada no sofá a comer batatas fritas e a beber refrigerantes. Portanto, mas há essa ideia logo à partida. Sim, há essa ideia logo à partida, mas este tipo de pessoas que vêm com problemas de peso desde muito cedo, desde a juventude, e que ao fim e ao cabo, como nós também ouvimos dizer, né, passei a minha vida toda em dieta, ou seja, o metabolismo, o gasto normal daquela pessoa é muito baixo. E por isso, por muito pouco que ela coma, o seu organismo consegue se adaptar e ter um metabolismo sempre muito baixo. E o que tentamos é que a pessoa consiga aumentar o seu metabolismo, senão ela nunca vai conseguir emagrecer. E isso é explicado também a algumas pessoas. É feito o cálculo do seu metabolismo basal e pessoas que viveram grande percentagem da vida ou desde a infância sempre na chamada dita dieta, e que normalmente são dietas muito desequilibradas, como hoje em dia também se fazem estas propagandas destas dietas completamente desequilibradas, e também se faz livremente. Estas pessoas consomem sempre muito pouco e é-lhes ensinado que têm que comer o que elas têm depois algum medo, algum receio, porque nós propomos sempre uma ingestão calórica, ao fim e ao cabo, superior à que estão habituadas, mas também com o exercício físico, como disse, precisamente para tentar aumentar o metabolismo, o gasto basal das Porque há pessoas. uma condição genética com que as pessoas nascem e isso não é mérito nem demérito de ninguém. Não, e é uma percentagem muito pequena. Agora, hoje em dia, estes aditivos alimentares, os poluentes, tudo interfere também na nossa parte genética, e porque os nossos genes já nós trazemos de há muitos anos atrás. E só ultimamente é que tem sido este boom da obesidade. E que os geneticistas têm dito ou têm argumentado é que este próprio nosso ambiente e o das cidades, que é muito obesogénico, faz também algumas mutações na parte genética e por isso as pessoas têm depois alguma tendência a desenvolver a obesidade. Mas é uma percentagem pequena. Mas as pessoas que lhe chegam fazem muitos relatos da forma como são tratadas no mercado de trabalho, é sobretudo por aí, é sobretudo. Pela família também. Também, pois, nomeadamente até pelo cônjuge, também começam a ter algumas dificuldades, até na parte privada, e muitas vezes começam por aí, por se começar a abrir por aí, e que nós tentamos ajudar com as tais equipas multidisciplinares. Nós temos estado a receber também comentários dos nossos telespectadores. Tenho, por exemplo, aqui o caso da Filipa Rodrigues, que diz que foi posta fora numa entrevista de trabalho por ser demasiado forte para ocupar o lugar. Eu não sei quais foram as palavras que usaram. Inês, sentiu já situações desta natureza consigo? De lhe dizerem ou de sugerirem alguma coisa por causa do seu peso? Já senti, já sugeriram, já disseram diretamente também. É muito triste, é muito frustrante sabermos que temos capacidades não só académicas, mas também profissionais, de mais-valias profissionais que possam ser o certo e o correto para aquela empresa e de repente, por uma questão de imagem, acabamos por ir por uma lista de rejeição, no fundo. E não é só triste, como revela bem que tipo de empresa é que é. Portanto, também não tinha interesse nenhum em fazer parte de uma empresa que desse tanto Também gostava de estar a trabalhar com pessoas assim, não é? Ai, de certeza absoluta. Inês, e também teve esta experiência, este contacto com o mundo da moda quando não era uma coisa que estava à procura? Não, de todo. Foi um convite que uma amiga minha inscreveu-me, no fundo, para um concurso de moda. Eu fui, surpreendentemente fiquei entre as 12 finalistas e depois fui uma das vencedoras no programa e acabei por ser agenciada e acabei por ter um percurso aceitável na moda. Isso fez diferença na sua vida? Não, nenhuma. Não? Nenhuma. Não, no sentido da sua vida até interior, de lhe levantar a autoestima, de achar, bom, olhem, não estava à espera disto, ou não? Mais ou menos. Portanto, eu sempre tive uma boa autoestima, sempre tive uma autoestima elevada. Mas, claro, quando somos escolhidos para um concurso de moda e acabamos por sair vencedores desse concurso, há sempre qualquer coisa que
que sai de bom daí. Oh, Inês, né? já agora que está a falar da autoestima, também tenho alguma curiosidade em perceber, acha que a sua família também proporcionou que fosse assim? Tenho a certeza absoluta. Acho que a família é o nosso pilar, seja em que situação for, seja numa questão pelo fato de sermos gordos, seja por uma questão de termos alguma deficiência, por qualquer questão, em qualquer questão da nossa vida, a nossa família é o nosso pilar. E a minha não deixa nunca de ser o meu, não é? Portanto, e sempre alimentaram muito esta parte da minha autoestima, o que eu agradeço. Carlos Oliveira, hoje pusemos muito a tónica nas mulheres, porque na sociedade em que vivemos, de facto, as mulheres, é-lhes exigida uma imagem mais a elas até do que a eles, na maioria das vezes. E os homens, quais são os relatos que chegam? Não, são idênticos. São idênticos, Conceição. Não pense que a exigência funciona assim. Eu disse na reportagem que... Eu própria estou a ser preconceituosa? Ou mal informada, se calhar? Não, se calhar não lhe está a chegar informação, ou chega-lhe mais facilmente informação por parte das senhoras do que por parte dos homens. Mas a situação é a mesma. Quando chega a um emprego, o indivíduo, a um concurso para emprego, o indivíduo é discriminado por ser gordo, seja homem ou seja mulher. Não vamos... E essa é a grande queixa que chega à ADEX? Sim. Não é a grande queixa. Há outras. A história do pagar 2 lugares no avião, a história dos autocarros haver problemas sempre que aparece uma pessoa que ocupa um bocado mais de espaço. Os próprios exames de imagem. Os próprios exames de imagem. Quer dizer, tudo isso acontece e acontece por igual, depende da oportunidade. Quando há uma questão, a oportunidade leva a que as pessoas muitas vezes criem essas situações, e isso tanto homem como mulher. Talvez não tenha tantas histórias dos homens, mas vai lá parar também. Profissionalmente, então, não queira saber, é muito complicado. Pois a Inês abana a cabeça, diz que sim, que é de facto muito pesado essa marca. Sim, não é uma questão de géneros. No mercado de trabalho. Não é. Em termos sociais é uma questão, eu quase que estou a ser mauzinho. Em termos sociais, cuidado, neste momento a população portuguesa está com 60% de excesso de peso. Já somos mais do que quem tem peso, não, os últimos números, chamado peso normal, há um chamado terço, peso normal. Exatamente, acima, isto não é? É bom que a indústria comece a pensar que tem que fazer fatos, roupas mais largas, é bom que a indústria se comece a adaptar também a estas situações. E é bom que as pessoas pensem... cuidarmos de nós de outra maneira. Com certeza que sim. Eu estou a dizer que se calhar vou ser mauzinho. Foi o que eu disse no início. Não entenda de outra maneira. Mas em relação a esta questão que nós... Mas a questão é esta, é que nós temos dificuldade em arranjar uma série de coisas, nomeadamente roupa, exatamente porque a indústria ainda não percebeu isto. Há muita gente com tamanhos maiores do que aquilo que é normal. A Inês esteve numa ação de uma empresa que tem números grandes há muitos anos, e nós participámos nestas ações também, como associação, e é importante que saiba isto. É uma empresa que abriu os olhos e que hoje em dia fornece uma série de gente de tamanho grande. Mas a realidade é esta. O tamanho grande, as pessoas têm que ser tratadas. É importante que as pessoas percebam que a obesidade é mesmo uma doença, não é um problema de comportamento só, embora também haja problemas de comportamento. Mas o indivíduo, sendo resistente à leptina, não recebe ordem para parar de comer, está permanentemente com fome e não manda queimar gordura. E se isto existe e está cientificamente provado, há evidências a isso, de julgar, é uma doença mesmo. Inês, já agora estamos a chegar também ao final do nosso tempo. Conseguiu colocar-se no lugar de uma jovem que possa ser tratada assim pela mãe em público? E as pessoas tenham reserva em defender uma jovem que é humilhada pela mãe? Eu não tinha quaisquer reservas. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu diria qualquer coisa. Claro que aquilo são atores, mas a verdade é que acontece muito mais vezes do que aquilo que nós julgamos.
não só com raparigas, também com rapazes, o que é muito, muito triste. Eu pisava a mão. Estava-lhe o pontapé. Bom, eu tenho de agradecer aos meus convidados. Estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo e chegados aqui ao fim, não restam dúvidas de quem está acima das tabelas convencionais do peso está sujeito ao olhar dos outros, está sujeito a ser discriminado, a ser desrespeitado. Os direitos são iguais para todos. Pense bem, e se fosse consigo? Obrigada por nos ter acompanhado e pela participação. Até ao próximo programa.